Amém, Igreja Santa. Aleluia. Vamos dar início a mais um culto de tratamento na alma para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu te convido a procurar teu lugar. Aí se aconchegando aí no teu cantinho para nós darmos início ao culto. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Pastor, meu querido. Aleluia, Senhor. Te convido a ficar de pé, igreja. Aleluia, Senhor. Antes de orar, eu gostaria de deixar um versículo para a meditação na igreja. Se encontra lá em Jeremias 29, 12, 13 e 14. Amém, igreja do Senhor? Amém. Fala Glória a assim: Deus. então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. E eu os o quê, igreja? Ouvirei. O Senhor está neste lugar, nessa noite, Ele está aqui para ouvir a tua oração, igreja do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Glória a Deus. E eu me deixarei ser encontrado por vocês. O Senhor fala para ti nessa noite, Ele está nesse lugar, igreja. Você veio para um culto de tratamento na alma. Eu não sei como é que está a tua vida, mas você sabe, o Senhor sabe do teu interior. Então eu peço para você que nessa noite você se lance aos pés do Senhor mesmo. Sabe? Nós nada podemos fazer por você, querido. Você que está passando pelo processo de libertação. Você que tem que querer. Nós estamos aqui só para te ajudar, mas nada nós podemos fazer se você não quiser ser tratado. Amém? O teu interior, o teu profundo e o teu escondido, só quem pode tratar é o Senhor. E Ele está nesse lugar para te tratar nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pode começar a orar, igreja. Fala com o Senhor nessa noite. Abre teu coração para Ele. Ele está neste lugar para te ouvir. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai, nós nos colocamos aqui, Deus, mais uma vez, diante da tua poderosa presença, Deus, clamando, Senhor, pela tua misericórdia, Deus, sobre a tua igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor encontre, papai, nesta noite, coração disposto, Senhor, a ser tratados por ti, Deus, a receber cura no seu interior, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te convidamos, Espírito Santo, fica à vontade aqui neste lugar. Nós lançamos sobre ti, Deus. Coloca, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, atamos os teus anjos, Deus, ao redor deste lugar, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, vai acompanhando os teus anjos, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, anjos, papai, armados com armas de fogo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Vai ouvindo, Senhor, o clamor, Senhor, da tua igreja, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós nem merecemos, Deus, estar neste lugar, Deus, perante a tua presença, Pai. Mas o Senhor é um Deus misericordioso, Pai. O Senhor é um Deus que olha daí de cima, papai, com teu olhar de misericórdia todos os dias para nós, Deus. E nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor incondicional, Pai. Deus, nós sabemos que tu não é um Deus limitado. Tu tudo pode fazer, Deus. E nessa noite, Senhor, tu tens liberdade para fazer o que você quiser, Espírito Santo, neste lugar. Oh, aleluia, Deus, nós te convidamos, Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Nesse mesmo Espírito, igreja, eu te convido a você adorar o Deus Todo-Poderoso nessa noite. Você possa dar o seu melhor para Ele nessa noite, amém? O Senhor te convida a entrar num ambiente de glória nessa noite. Feche os seus olhos, igreja. Não fica disperso, não. Você não veio aqui para ficar olhando para um lado, para o outro, não. Você veio aqui para adorar a Deus. Você veio aqui para ser tratado. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor.
achado em teu coração. Glória a Deus. Voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente Adentra o ambiente da adoração. O ambiente está propício, igreja. É só você se dispor. onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Glória a Deus. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, Deus. Glória a Deus. Nós te bendizemos, Deus, porque tu és um Deus maravilhoso, papai.
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Fica em Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Sejam revestidos de poder. Aleluia. Eu mandarei o Consolador. E quando vier, ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos o vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Aleluia, peço para o Senhor repousar sobre você, como labareda de fogo nessa noite. Não saia daqui sem sentir a presença do Deus Todo-Poderoso, porque Ele está neste lugar, igreja. Se dispõe a sentir a presença de Deus. Oh Deus, nós sentimos a tua presença, papai, nós te agradecemos, Deus, pelo privilégio, Deus, de sentir a tua maravilhosa presença, Senhor. Aleluia. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos o vento soprou. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus. Espírito Santo, pousa sobre este lugar, Aleluia. como labareda de fogo, Deus, nos nossos corações, Pai. Pai, não permita que nenhum de nós, Senhor, saia daqui sem sentir a tua presença, Deus, repousa sobre nós. Ó Espírito Santo, vem sobre cada um, Espírito Santo, Deus. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem com teu fogo, vem acende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, vem acende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como Senhor, venha pousar sobre cada um de nós, com teu Espírito Santo nos guiando, que cada um de nós venha ter uma chama flamejante como uma labareda de fogo. Todos os dias peça para o Senhor, Espírito Santo de Deus, eu te convido a me guiar, eu te convido a colocar chama no meu coração, que venha ser uma chama ardente, que eu venha sentir a profundidade da tua presença. Glória ao Senhor, igreja, abre a sua boca, porque Ele vem. O Senhor, Ele só quer que a gente abra a boca e peça o Senhor, eis-me aqui que Ele vem, Ele nos enche com a presença dEle. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia, Deus. Santo é o Senhor dos Exércitos. Bendito é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Não é mais uma canção, não é pra impressionar a multidão. Meu coração suspira e sabes que é real quando eu digo que não é mais uma canção, não é pra impressionar a multidão. Meu coração suspira e sabes que é real quando eu digo que não é mais uma canção, não é pra impressionar a multidão. Meu coração suspira e sabes que é real quando eu digo preciso de ti. Feche seus olhos nessa noite. Fale pro Senhor que você precisa dele. Senhor, eu não quero te impressionar. Eu só quero somente sentir a tua presença. Tudo eu preciso, Senhor, preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, mais do que tudo. Aleluia! Glória a Deus. Uma canção não é pra impressionar a multidão. Meu coração suspira e sabes que é real quando eu digo que não é mais uma canção, não é pra impressionar a multidão. Meu coração suspira e sabes que é real quando eu digo preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, mais do que tudo, preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, mais do que tudo. Aprendi a viver contente em qualquer situação. Sei o que é estar humilhado, sei o que é estar prostrado ao chão. Já me assentei em banquete, já estive entre amigos, já fiz a tenda no meio da guerra, alivie tantos caídos. Chamei a escassez pelo nome, sei o que é estar abastado também. Conheço muito bem a fome, já sorri muito e também já chorei. De tudo que eu preciso, de tudo que eu já desejei, nada se compara contigo. De tudo que eu sempre quis, eu só sei, preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, mais do que tudo. Aleluia. Glória a Deus. Preciso de ti, Glória a Deus. preciso de ti, preciso de ti, mais do que tudo, mais do que o ar que eu respiro, mais que a próxima batida do meu coração. Contigo eu posso tudo, mas não te quero pra te usar. Te quero porque eu te amo.
batida do nosso coração. Eita, Nós Jesus. precisamos de Deus. Glória a Deus. Porque sem Ele nós não somos nada, irmãos. Porque o que seria de nós? O que seria de nós, meros pecadores, se não fosse Deus ter dado a vida dele? Deus ter dado a vida do Filho dele por nós, irmãos. Às vezes nós somos tão ingratos a um Deus tão poderoso, a um Deus que deu a vida do seu único Filho, irmãos, pelos pecadores, por nós, meros pecadores. Oh, aleluia, Senhor, nós te agradecemos, papai. Glória a Deus. Aleluia. Eita, Jeová. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. Sente calor, igreja, da glória do Senhor invade deste lugar. 500 graus de puro fogo santo e poder. Pra fazer enfermidade desaparecer. Pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. E nesse temporal quero sair molhado. Molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Aleluia, Deus. Aleluia. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória, aleluia de lá. Inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Uma chuva diferente agora está inundando essa igreja. Glória a Deus. Aleluia. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso está queimando o pecado, destruindo tudo que aflige você. 500 graus de puro fogo santo e poder. Pra fazer enfermidade desaparecer. Quem já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória continua na igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. E nesse temporal quero sair molhado. Molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Aleluia. Glória a Deus. Declara essa noite que você quer ser molhado pelo poder do Senhor. Declara essa noite que você vai sair daqui com a sua vitória. O inimigo vai ter que bater em retirada do seu casamento. Vai ter que bater em retirada do seu lar. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória, aleluia de lá. Inundando os
busca de puro fogo, santo e poder. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus está sentado aqui. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Irmãos, tem alguém para contar um testemunho? Tem alguém para contar um testemunho? Amém, glória a Deus. Aleluia, Deus. Tá meu testemunho, né? Glória. Amém. Glória a Deus. Você sabe, né, do que eu vou falar? Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Aleluia, Deus. Glória a É, Deus. por muito tempo, né, a gente viveu uma vida de casado, mas ainda faltava legalizar algumas coisas, né? E por incrível que pareça, irmão, não era eu que cozinhava ela, não, era ela que me cozinhava. Eu falava em casamento, a gente precisa casar. E aí uma parte também era minha, também às vezes também vai ficar, não, tá bom, vamos pra frente. Né? E a gente, aqui nesse ministério, testemunha desse ministério aqui, irmão. O Ministério Torre Forte mudou a nossa ideia sobre relacionamento, sobre casamento. Glória a Deus. Né? Porque eles tinham uma concepção errada quando a gente vem do mundo de muitas coisas, né? Ah, não precisa, isso é frescura. Mas a gente veio pra cá para ser tratado, né? E aí a gente estava no desafio de casar. Né? Sempre naquele desafio, a gente vai. E aí a gente foi no cartório para tentar se casar um tempo atrás, e aí tinha que pedir a certidão de nascimento dela, que é de Deus, mas ela é de Feijó e eu de Chapuri, olha. Se encontrar, é só Jesus mesmo na causa, né? E aí tinha que pedir o registro dela de lá e o meu de Chapuri. E aí tudo era custo, fora os custos lá que tinha para xerox disso, reconhecimento de assinatura, de firma, de um monte de coisa, né? E a gente nessa luta. E aí ficou pior ainda quando eu assinei minha carteira, que aí ficou um pouquinho mais caro, né? A gente vendo assim ia ficar um pouquinho mais caro. E a gente na luta, tentando. Mas quando Deus tem projeto na vida da gente, Ele quer que seja, Ele encurrala a gente. Não é verdade? Ele bota a gente na parede. E aí a pastora, com o direcionamento de Deus, colocou a gente aonde? Para tratar com casais. E aí, como é que a gente trabalha? Como é que eu ia falar para a pessoa se casar se eu não era casado no papel? Como é que eu ia falar de certas coisas se eu, como ali na frente, estava com algumas pendências ainda? E aí Deus me encurralou. Através da pastora, eu coloco ele lá, que eu quero ele lá, porque eu quero que ele se ajeite. Porque senão a gente ia empurrando com a barriga, eu falar a verdade, mas a gente ia empurrando com a barriga algumas coisas, né? A gente sabe que a gente tenta, né, no máximo possível, mais pensar as coisas que a minha pastora disse. Falta nisso, mas isso aqui a gente vai levando e não é certo, a gente tem que tratar todas as coisas. E aí me encurralou nessa situação. E eu digo, meu Deus, e agora? Eu gosto muito de fazer o certo, né? Não é se gabando não, e a gente é falho, mas o melhor que a gente puder fazer, a gente deve fazer, né? E aí, e agora aquela situação. E aí a gente estava organizando um jantar de casais, casamento social. Aí ela, mas não, acho que a gente nem falou muito depois de ter tido com o jantar de casais, não tomou, a gente pensando em fazer o melhor do jantar de casais e ia deixando isso passar. E aí a irmã Denise mandou uma mensagem para minha esposa, né? Dizendo que ainda dava tempo. E aí a minha esposa falou comigo, aí eu digo, agora foi dela que veio. Agora eu vou aproveitar, porque senão outra vez eu vou aproveitar e quando ela tá assim da cabeça. Peguei, fui em casa rapidinho, separei os documentos, levei lá, deu certo. Né? E aí a gente chegou no cartório hoje, uma moça super atenciosa atendeu a gente, para ver como Deus tem pressa, né? A gente vai lá e é para receber a certidão só projeto cidadão lá. A moça disse, não, se você quiser comigo aqui, eu consigo a sua certidão agora para você sair daqui já casado com sua esposa. Você vai para a cerimônia e você tem que ir, mas casado você vai sair daqui agora. Eita Deus. E aí, Deus fez
sobrenatural, porque coincidiu tudo certinho. De ter a pessoa certa lá, da Denise mandar mensagem na hora certa, a hora que a mulher tá assim, logo depois do jantar de casais, né? Agradecer a pastora que esteve lá hoje, né? Nesse momento tão importante, eu não podia deixar sem ter a presença dela lá. A irmã que em cima da hora, né, Josiane? Irmã, precisamos de você, porque a minha pastora era muito boa da cabeça, ela esqueceu os documentos. E aí o Raílson, nosso líder de homens aí, cadê ele? Está para ver, o líder de homens, né? Eu vou chamar também o Raílson foi lá também, foi uma maravilha. Eu só tenho a agradecer a Deus esse ministério, porque é uma coisa que foi quebrada na nossa família, né? Glória a Deus, Família, aleluia. né? Precisa de tratamento, precisa se casar. E graças a Deus, a nossa dificuldade, sabe o mar vermelho na nossa frente? Foi só se abrindo assim, ó. Aleluia! Pra gente casar, porque eu vou lhe falar, irmão, pra mim casar no papel, pagando todas as coisas do cartório, né? Eu não sei se ia ser para agora, não ia ser mais para frente, mas graças a Deus, Deus fez isso pela gente. Glória a Deus! E hoje, casados, minha, agora, Senhor e Senhora Lima, a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por agradecer a minha oportunidade. Senhor Castro, tá? Senhor Castro. Não deixei escapar não, coloquei meu nome dentro também. Passei pro meu nome mesmo. Gente, eu tinha assim, eu via, né, a minha mãe, ela vive, acho que 40 anos com meu pai. Nunca casou de papel passado, vive em união estável. E eu vi aqui como exemplo, sabe? Eu digo, minha mãe nunca casou, por que eu vou casar? Não quero não casar. E vivia desse jeito, puxava. A gente vai fazer 14 anos agora, dia 2 de novembro, que a gente mora junto, que a gente construiu a nossa família, vai fazer 14 anos, dia 2 de novembro. Aleluia! E eu sou muito grata, irmãos, pelo que Deus tem feito nas nossas vidas, sabe? A pastora sabe como é que a gente chegou aqui nesse ministério. A nossa casa de cabeça para baixo mesmo, nossa família estava, irmãos, assim, caminhando pro fim mesmo, sabe? Sou muito grata pela vida da nossa pastora, por Deus ter colocado ela nas nossas vidas, porque, irmãos, eu digo mesmo, se não fosse Deus, da sua infinita misericórdia, dessa mulher aqui, ó, nossa, a morte não estava mais junto não, irmão, tá? Não. Tava não, porque o inimigo, ele é ceboso, ele é sujo, ele é imundo, o plano dele é destruir famílias, e ele estava conseguindo destruir a minha família, o projeto de Deus. A minha linda família que Deus me deu. Para mim, Glória a Deus! mas os planos dele hoje foram frustrados. Glória a Deus! Grata a vida da irmã Josiane, meu Deus, do irmão Raílson, da nossa pastora que se dispôs. Meu Deus, foi muito lindo, irmão. Muito grata mesmo a Deus por vocês terem feito parte desse momento. Glória a Deus. Amém? Aleluia! Agora a gente vai estar entrando para a palavra de dízimos e oferta com o diácono Cleiton. Amém, irmãos? Amém! Aleluia! Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém! Amém. Glória a Deus! Falar de dízimos e oferta nessa noite. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículos 6 e 7. Diz desta forma: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Glória a Deus! A palavra do Senhor diz aqui nessa noite: Deus ama aquele que contribui com alegria. Eu sei que nos dias atuais, nos dias de hoje, onde a dificuldade e a escassez é grande, a gente pensa duas vezes em doar ao Senhor. Só que esses pensamentos não devem vir do crente, não vir no servo do Senhor. Doar com alegria, porque Deus o ama. Deus me amou de uma tal maneira que deu o filho dele. Porque que eu não posso contribuir com amor na obra dele, na casa dele.
Então que o amor venha ser verdadeiramente em nossos corações. Todas as vezes que levantarmos para fazer algo para o Senhor, que sejamos com amor, com graça. Aleluia. Porque Deus ama aquele que contribui com alegria. Aleluia, Louvado glória a seja Deus. Deus. O ministério está precisando construir, precisando pagar o terreno que nós compramos para termos uma igreja apropriada para recebermos os irmãos, os visitantes, as pessoas que ainda que Deus está preparando para trazer para o ministério. E debaixo dessa tenda aqui não é o suficiente. Então eu e você precisamos ter amor por essa obra e contribuir para que ela cresça cada dia mais. Louvado seja Deus. Nós temos os carnês de valor de 10 até 100 reais. Se você ainda não pegou esse carnê para contribuir com a obra do Senhor, fique à vontade, procure o diácono Railson, que ele tem, confeccionou. E se você quer contribuir, quer que essa obra cresça, se doe por inteiro, que Deus vai lhe amar cada vez mais. Se Ele já lhe ama, já entregou o Filho dele para morrer na cruz pela sua vida, pela minha vida, as bênçãos dele vão vir cada vez mais em nossas vidas. Amém? Você que quer contribuir com o Senhor, você não tem nesta noite para contribuir, mas sente o desejo em seu coração, se coloque de pé nessa noite, vamos estar orando ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Oramos ao Senhor nessa noite. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Neste momento, ó Deus querido, entramos na Tua santa e gloriosa presença, ó Pai Santo. Pedi a Ti, ó Deus querido, vem criar uma ferida, Pai Santo, de amor, Pai Santo, pela Tua obra. Pai querido, que cada dia mais nós vamos ter ânimo, ó Deus querido, para estar na Tua presença, para doarmos na Tua obra. Pai, eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, repreende, ó Deus querido, o cortador, o migrador e o devorador das finanças dos Teus servos, ó Deus querido. Abre as portas dos céus, ó Deus querido, derrama bênçãos sem medida sobre os celeiros, sobre as dispensas dos Teus servos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Eu te peço, ó Deus querido, continua conosco, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Pode contribuir nessa noite. Com alegria. Melhor, né? Glória a Deus. Vamos alimentar a palavra do Senhor nessa noite. Com a nossa belíssima noiva da pastora Iracema. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria de chamar a diaconisa Beatriz, ela está orando pela pastora, amém? Aleluia. Amém. Vamos ficar em pé, né? Para estar orando. Aleluia. Pastora. Aleluia. Que Deus guarde ela, né? E todos os seus, né? Cuide sempre, né? E guarde enquanto ela está aqui fazendo a vontade dele. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, em nome de Jesus, para te pedir. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida da tua filha. Pai, usa ela no sobrenatural. Usa, Senhor, como o Senhor sempre tem usado a tua filha. Para que a palavra do Senhor venha trazer cura, venha trazer libertação para todos nós, Senhor. Enquanto ela estar aqui, Senhor, falando da tua palavra, vai cuidando dos seus, cuida das filhas, do filho, da nora, da neta, Pai. Em nome de Jesus, guarda ela e toda a sua casa, Senhor, para a honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nosso culto de tratamento da alma, mais uma vez aqui, todos nós com o objetivo de sermos curados, sermos limpos, para que toda sujeira, todo lixo que ainda existe em nós, o Senhor venha remover. E a cada culto, né? Não só na quarta, mas também no domingo, também Deus vem fazendo a obra muito grandiosa mesmo. Glória a Deus. Na vida de cada um. Nesse momento eu peço a você, querido, que coloque a tua mão direita no teu coração, fecha teus olhos, repita comigo falando assim: Senhor Deus, eu reconheço o quanto sou pecador e o quanto preciso de ti. Peço a ti perdão por
para fazer a obra do Senhor na minha vida. Eis-me aqui, Senhor, como instrumento, me disponibilizo a estar em Tua presença. Senhor, cura os traumas que ainda existem em mim. Cura, Senhor, em nome do Senhor Jesus, todas as áreas aonde eu ainda estou aprisionada. Me revela, me mostra aonde está o problema, a raiz do problema. Eu preciso saber, Senhor, para mim poder seguir, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te dou liberdade para mudar a minha vida, não do meu jeito, mas do teu jeito. Faça do teu jeito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Convido você, querido, a abrir tua Bíblia no livro de Jó, capítulo 2. Fica antes de Salmo. Jó, capítulo 2. Amém? Amém? Todos encontraram, irmãos? Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler do 4 ao 6, amém? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade à mensagem que nós temos tratado, para que você entenda até a conclusão final dessa palavra. Eu inicio essa mensagem fazendo uma pergunta. O que acontece quando os demônios são alimentados? Irmãos, quando uma pessoa ela dá alimento para os demônios trabalhar na sua vida, os demônios eles se alojam na vida dessa pessoa, causando situações para essa pessoa não ficar bem. E o propósito do diabo é acabar com a vida dessas pessoas. Então, assim, o diabo, ele se alimenta por meio das bruxarias. Nós temos casos de pessoas que se envolvem com a bruxaria pesada mesmo. Pessoas que fazem rituais, pessoas que vão para as encruzilhadas fazer trabalhos de bruxaria. E essas pessoas, elas estão ali, elas não entendem que elas estão trazendo maldição para a sua vida através daquele ato. Porque o reino das trevas, eles são seres organizados, mas eles costumam dar, mas eles querem algo em troca. O que é que eles querem em troca, Igreja do Senhor? Eles querem a alma. Eles não estão interessados apenas no corpo. O corpo vai interessar enquanto houver aqui um momento aqui na terra. É a necessidade deles se alojarem no corpo. Porém, o interesse maior está na alma. E os demônios, eles precisam dessas pessoas que, para eles poderem estarem supridos, segundo as suas necessidades, eles precisam levar pessoas a pecar contra o Senhor. Então, quando uma pessoa, muitas vezes, ela fala palavrões, então essas pessoas que falam palavrões, elas estão trazendo maldição para a sua vida. Existem casos de pessoas, irmãos, isso é muito forte, porque assim, eu fui um tipo de pessoa que aconteceu isso. E Jó também é um exemplo disso. Nós vemos que Jó, Satanás chegou diante da presença de Deus, e ele chegou para pedir permissão ao Senhor para poder causar alguns males na vida de Jó. Ele mexeu primeiramente nas riquezas, depois foi na vida dos filhos, e depois Deus permitiu que Jó fosse tocado no seu corpo. Então tudo que o reino das trevas faz é com permissão de Deus. Existe permissão de Deus. Portanto, você observa que Jó, por mais que ele fosse um homem íntegro, que tinha um caráter, que andava com Deus, porém, em determinado momento, no meio da provação, Jó questionou por conta de tudo aquilo que ele estava passando. Nós, como seres humanos, nós não podemos julgá-lo por isso, porque Jó, ele ainda foi maleável comparado ao que nós faremos. Porque, por muitas vezes, irmãos, nós passamos por provas bem menores. Nós estivemos em determinadas situações
E foi bem menor, bem menor a prova, em uma profundidade simples, rasa. Porém, em muitas situações, o que é que nós fizemos? Nós questionamos a Deus por conta de coisas que aconteceram na nossa vida. E Jó tinha perdido tudo, suas riquezas, ele tinha perdido seus filhos, tudo de uma vez só. Então, para um pai perder um filho é algo terrível. Então, Jó ele questionou a Deus. Chegou uma hora que o Jó ele se amaldiçoou. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Porque aquele dia para ele, aquele momento, aquela fase da vida dele, não estava nada agradável. E aí o que aconteceu? Jó estava em um profundo sofrimento, porque Deus permitiu que o corpo dele também fosse tocado. Jó fedia, ele estava com as suas carnes apodrecidas, com chagas, feridas de chagas mesmo. Então não era algo agradável de se ver. Então todos tinham abandonado Jó. Por que abandonaram Jó? Abandonaram Jó porque ele não tinha mais nada para oferecer. A condição de Jó era uma condição decaída mesmo. Ele chegou lá no fundo do poço. Então, muitas vezes existem pessoas que estão vivendo situações na qual elas se encontram em um beco sem saída. E por muitas vezes, quando é natural de nós, seres humanos, fazer isso, quando nós nos encontramos em um beco sem saída, o que é que a gente faz? A gente começa a avaliar, procurar algo, um escape. E quando a gente não encontra, o que é que a gente faz? A gente começa a clamar a Deus, esperando que Deus faça alguma coisa por nós. Não é verdade, igreja? E muitas vezes o que é que acontece? Existe uma fase da nossa vida, irmãos, que Deus ele vai permitindo algumas coisas acontecerem. Só que o que eu quero que você entenda é que quando Deus permite as coisas acontecerem, existe um propósito por trás. Algumas coisas acontecem através das legalidades que nós damos. Amém? E assim, como igreja do Senhor, vou colocar aqui porque eu fico confundindo, já não enxergo muito bem. Amém? Então assim, o que é que acontece? Como igreja do Senhor, nós temos que fechar as brechas. Você ouviu aqui o testemunho do evangelista Charles, da diaconisa Luziene, de mais uma brecha que foi fechada. Por quê? Porque desde quando eles começaram a ter essa mentalidade de ajustar, de colocar em ordem, porém não era prioridade, como eles mesmos falaram aqui, mas foram encurralados pelo próprio Deus para ajustar as coisas e deixar tudo no seu devido lugar. Por quê, irmãos? Porque onde tem brecha é combustível para o reino das trevas trabalhar. Então, quando você fecha determinadas brechas, o que é que acontece? Quem fica sem saída é o diabo. O diabo ele fica sem ferramentas para poder trabalhar contra você. Amém? Amém. Então eles trabalham dentro das legalidades que nós mesmos damos, certo? E como igreja do Senhor nós temos que entender isso, fechar as brechas, pedir a Deus para que Deus ele traga para a luz tudo aquilo que nos deixa aprisionados. Você vai entender daqui a pouco do que eu estou querendo falar, porque existem áreas da nossa vida, irmãos, que às vezes você pensa que está tudo bem, tudo tranquilo, está tudo favorável, tudo ao teu favor. E não está. Existem coisas que acontecem, muitas vezes a gente se vê no imprensado. E a gente busca uma saída, a gente busca um resultado, porém não encontra. Por quê? Por conta desses cativeiros, por conta dessas legalidades que nós demos e que precisam ser fechados. Nós observamos que o mundo gospel, ele tenta, a maioria das igrejas, tenta aparentar uma perfeição. As igrejas não querem ter trabalho. Irmãos, essa é a nossa realidade. Não adianta a gente massagear aqui o ego de ninguém, porque é a realidade. A maioria das igrejas não querem ter trabalho. Porque pessoas que vêm com uma certa bagagem, não é só chegar, sentar nessa cadeira, ouvir a mensagem e pronto, acabou o problema, não. Existe todo um processo que alguns aqui já sabem, porque estão passando ou já saíram. Então existem bagagens que precisam ser jogadas fora. Porque senão as pessoas elas ficam presas e elas não conseguem identificar. Por quê? Porque a maioria das igrejas não se preocupam em mostrar para as pessoas aonde elas precisam ter um posicionamento para poder encontrar ali um alívio para o seu sofrimento. E muitas vezes essas benditas pessoas que querem de fato uma libertação, querem uma mudança, querem servir a Deus de verdade. Pessoas que vieram com o objetivo de servir a Deus, porém não têm ajuda certa, correta, não tem um direcionamento favorável para que a sua vida mude. Então o que é que acontece? A pessoa fica presa por não saber o que fazer.
Aí a pessoa, ela entende, ela sabe, ela entra nesse mundo, né, do mundo gospel, e aí o que ela faz? Ela começa a querer uma saída. E aí, o que ela vai pegando para poder ter o tratamento, porque ela está em busca de mudança. Porém, como as igrejas não mostram, não querem gastar tempo, não querem ter trabalho, o que acontece? A pessoa mostra lá o básico, né? Vamos jejuar, vamos orar, vamos ler Bíblia e está tudo resolvido. E não é só isso. Nós entendemos, eu digo, por experiência própria, Igreja do Deus Vivo, que eu me converti, eu tinha 13 anos de idade, completando os 14 anos, e aí o que aconteceu? Eu tive toda uma trajetória de vida, e eu me vi dentro de um cativeiro, e hoje eu entendo, mas eu não sabia que eu vivia num cativeiro. Então assim, eu não tinha ninguém que me ensinasse, então eu jejuava, eu orava, eu lia a palavra, então as coisas da minha vida eram estacionadas, eu não prosperava, as coisas não davam certo, e eu dizia assim para Deus, Deus, eu estou fazendo tudo certo, então qual que é o problema? Por que as coisas na minha vida não mudam? Então assim, a situação que eu vivia, por muitas vezes eu fazendo tudo certo, eu gastava tempo com pessoas, porque eu sempre tive o amor, Deus colocou no meu coração no dia que eu me converti, no dia da minha conversão, eu recebi o amor de Deus, então tudo que eu recebi de Deus eu queria passar para as pessoas. Porém, existiam áreas na minha vida que não me deixavam avançar, e eu precisava avançar. Eu evoluí nos ministérios que eu passei, graças a Deus, onde eu chegava, o meu instinto de liderança, aquilo que eu carregava, que Deus tinha me entregado nas mãos, fazer eu sempre ter uma posição de destaque. Porém, eu era uma pessoa amargurada, triste, eu era uma pessoa vazia, e eu queria Deus como ninguém, sabe? Eu buscava isso, eu buscava a presença de Deus para mim. Mas tudo na minha vida dava errado, e eu queria entender, e eu procurava, e o problema se tornava maior. Por quê, irmãos? Porque não tinha ninguém que dissesse para mim que eu tinha um problema. E qual que era esse problema? Eu comecei, como que você ia pedir algo? Como que eu podia pedir algo para Deus se eu não sabia qual era a origem do problema? Como você tem uma criança e você ensina essa criança a caminhar, você diz para essa criança o que ela pode e o que ela não pode fazer. Talvez chega ali perto do fogão e tem lá uma caçarola cheia de óleo, você está fritando uma batata frita, e aí você olha, a criança chega perto do fogão, então a primeira orientação é não chega perto, porque se chegar vai queimar, não é assim? Então assim, é o tipo de orientação que deixa a criança na defensiva. Quer dizer, são medidas de proteção para a criança não se queimar. Então o que aconteceu comigo? Eu esperava isso. Eu esperava que a igreja se preocupasse comigo, eu esperava que a igreja me desse atenção, eu esperava que a igreja cuidasse de mim, que a igreja gastasse tempo orando por mim, jejuando pela minha vida, porque eu tinha os meus problemas. E eu queria mais do que nunca, e eu sempre fui muito intensa no evangelho, eu me lancei de cabeça. Quem conhece a minha história sabe disso. Então eu me lancei de cabeça, e tudo que eu precisava era de uma pessoa que me ensinasse a saída. E era fácil, porém ninguém queria ter trabalho comigo, assim como não queria ter trabalho com muitas pessoas. Então chegou no ponto da minha trajetória que eu fiz tudo certo. E aí sempre fui de me guardar, sempre fui de fazer as coisas certas. E aí chegou um ponto da minha caminhada que eu olhei e aquela situação que eu vivia me começou a gerar dúvidas. Poxa, será que Deus realmente existe? Será que as minhas orações estão pelo menos subindo ao céu? Porque tudo que aparenta está acontecendo aqui na minha vida é que Deus simplesmente decidiu não me ouvir. O que aparenta aqui é que Deus virou as costas para mim. Então, tem muitas pessoas vivendo nessa situação, achando que Deus virou as costas por não entender aquilo que está acontecendo na sua vida. E aí, irmãos, quando eu descobri, o Senhor, Ele foi gerando situações, e eu louvo a Deus por Ele ser esse Deus tão extraordinário que Ele é, porque Deus, Ele, quando fala de amor, irmãos, a palavra que sai, amor da nossa boca, não tem como expressar essa palavra, ainda é pequena, diante da grandiosidade do amor de Deus, porque é algo que não tem explicação. Então Deus foi gerando situações na minha vida para poder tratar tudo aquilo que eu tinha guardado dentro de mim. E quando o Senhor foi me encurralando, e Ele foi gerando situações, e Ele foi me encurralando para que eu descobrisse a raiz do problema. Qual era o problema? Ele foi me mostrando a raiz do problema. Então, como igreja, como pessoas que querem encontrar a cura do Senhor, nós temos que fazer algumas avaliações e perguntar para Deus, Senhor,
qual é a área em mim que ainda estou preso. Qual é a área que existe em mim que pode me impedir de fazer aquilo que o Senhor me chamou? De exercer o meu chamado, de exercer a minha vocação. Então, você tem que perguntar para Deus qual é o problema. Aonde está o problema? Qual é a raiz do problema? Para que você venha se sair de tudo isso. E assim você não ser uma pessoa que questiona Deus simplesmente por quê? Porque você está numa situação desconfortável, sem entender o que você está passando. E existem muitas pessoas que não conseguem fluir em nenhuma área. E aí são pessoas que têm instintos suicidas. Por quê? Porque oram, porque jejuam, porque buscam a Deus. E não conseguem entender o porquê que as coisas não estão fluindo. É tipo assim, existem situações de pessoas que ela caminha, mas parece que não sai do canto. Mesmo ela jejuando, mesmo ela orando, mesmo ela buscando a Deus. Então a pessoa muitas vezes chega numa situação em que ela se prende e aí ela começa a não dormir muito bem, né? Começa a perder sono, gerado ali um certo desconforto pelo fato dela não entender a situação que ela está vivendo. Então, existem muitos casos desse tipo, irmãos, de pessoas que estão, de certa forma, fazendo tudo que é certo. A pessoa ela olha e diz assim, Senhor Deus, eu mentia, mas eu não estou mentindo mais. Eu roubava, Deus, mas eu não estou roubando mais. Senhor, eu me prostituo, eu era um prostituto, mas eu não me prostituo mais. Senhor, eu estou fazendo tudo certo. E ali, quando você ora e você pede para Deus, Deus ele vai mostrando ali, às vezes é uma coisinha que você achava que era insignificante, mas é uma coisa suficiente para dar combustível para o reino das trevas te parar. E tudo que nós, como servos de Deus, não precisamos é dar esse combustível para o diabo trabalhar contra nós. Então nós temos que ser pessoas inteligentes, pessoas maduras, pessoas produtivas, pessoas, como sempre eu digo aqui, que sabem o que quer, que sabem onde quer chegar. Então nós temos que ter esse tipo de objetivo. Senhor, não me importa. Tem uma coisa, irmãos, quando eu falo assim dos meus valentes, ninguém entende que os meus valentes têm com Deus. E é algo extraordinário. Então os valentes que Deus colocou lado a lado comigo são pessoas diferenciadas. Por quê? Porque elas chegam no ministério chegando. É simples assim. São pessoas determinadas, embora com uma bagagem, mas são pessoas que elas são sensíveis. Elas são pessoas que se dedicam. Elas são pessoas que dão o máximo de si. Mas que quando chegaram no ministério, se fosse em outro lugar, alguém ia descartar, ia tratar como se fosse lixo. O que eles iam fazer? Eles iam pegar pedras preciosas e jogar fora achando que era lixo. O que é que eu fiz? Orientada por Deus, peguei aquilo que a sociedade considerava lixo e hoje tenho do meu lado diamantes, pedras preciosas, mas que hoje estão aí dando um show, sabe, saqueando o inferno, sabe, pessoas que estão, sabe, determinadas mais do que nunca. E eu louvo a Deus pela equipe que eu tenho, não é qualquer coisa. Eu saio por aí, quando eu falo deles, ninguém entende. Eu tento explicar como funciona o negócio, não adianta. Ninguém entende que os valentes são, o que eles representam. Então, assim, às vezes eu olho assim, eu vejo as deficiências e eu tento abrir um pouco os olhos e dizer assim, ó, assim como eu consegui aqui, ó, vocês também podem. E às vezes eu quero abrir um pouco os olhos das pessoas, mas é perder tempo, irmãos. Não adianta. Aquilo que a gente está vivendo, muitas pessoas não vão entender. Então, assim, quando você ouve falar dos valentes, vocês não estão ouvindo falar de qualquer coisa. Esses valentes que tem nesse ministério são pessoas prontas, a tempo e a fora de tempo. Mas um dia foram ovelhas desgarradas. Foram pessoas que chegaram aqui com sonhos frustrados. Pessoas que chegaram aqui magoadas com lideranças. Pessoas que chegaram aqui feridas. Pessoas que chegaram aqui, irmãos, com uma bagagem que, sabe, se fosse em determinados lugares, isso aí vai dar muito problema. É problemático. Perde tempo com isso daí não, sabe? Porque eu tive que ouvir muitas vezes de pessoas aqui, sabe, que se fosse em determinados lugares, assim, irmão, isso aí vai te dar só problema. Não investe não, sabe? Deixa de canto, deixa lá de canto, não deixa na tua liderança não, porque isso aí só é dor de cabeça. Irmãos, eu não tenho eu digo com toda certeza no meu coração, que Deus me mate se eu não estiver falando a verdade. E eu sou bem radical. Nenhum dos meus valentes, todos eles, hoje, não estou falando de antes, hoje, homens e mulheres ajustados ao propósito que Deus estabeleceu. Não tem ninguém de fora, para você ter ideia. Sabe por quê? Porque abriram o coração e um certo dia eles fizeram uma oração perigosa. Perigosa para o reino das trevas. O que é que eles falaram? Um dia eles falaram assim, Senhor, propósito e jejum e oração. Eu quero que o Senhor mostre em mim todo o lixo
toda a imundícia que tem dentro de mim. Aí o que é que Deus fez? Mandava era neguinho, o Senhor trazendo para a luz, né? Tudo que estava ali em oculto. E aí sabe o que aconteceu, irmãos? Foi lindo trabalhar de Deus. Porque esse cada valente foi exposto. Foi exposto mesmo, irmãos. Eu não sei, sabe? Mas eu glorifico a Deus. Às vezes a pessoa faz assim, mas eu me envergonhei. Vergonha fazer é carregar bagagem. Glória a Deus. Vergonha fazer estar com aquela coisa lá dentro de si mesmo. Mas os meus valentes são tão corajosos ao ponto de que quando eu passo um direcionamento, eles não medem esforço, eles vão lá e eles partem para cima, partem para a guerra. Sabe? Porque são pessoas que realmente sabem o que querem. São pessoas que estão posicionadíssimas contra o reino das trevas em favor da tua vida e do teu bem-estar. Porque o que é que você acha? Que às quintas-feiras, esse dia nós tivemos algumas programações do ministério. O discipulado foi adiado. Mas você prestou atenção? A organização que o próprio Deus deu? Cada vez que vai alguém na tua casa, vai pessoas diferentes. Por que isso? Sabe por quê? Porque o nosso modelo é diferenciado. Aqui ninguém faz exceção de pessoas. Sabe o que acontece? Nós queremos que você conviva com cada valente. Sabe, o meu intuito aqui é que você conheça os valentes de perto. Sabe, os valentes não vão ser inacessíveis. Então tem lugares que as pessoas são tão deformadas, são tão deficientes de tal forma que a liderança se torna inacessível. Pastor não pega na mão de ninguém, quando pega é assim na pontinha do dedo. Aqui não, irmãos, aqui nós somos do povão. Aqui a gente é junto e misturado para fazer a diferença. Aleluia! Quando eu digo assim, não quero comparar esse ministério com ninguém, irmãos, não compare mesmo, porque não adianta, não perca teu tempo gastando os teus pensamentos, as tuas energias, pensando como poderia ser as coisas, porque aqui o negócio é bem diferente. Amém? Então, assim, por conta do fracasso de muitas pessoas, porque elas almejam, as pessoas elas têm sonhos, e muitas vezes quando elas se encontram encurraladas, elas começam a jogar a culpa em alguém. Quando as coisas não dão certo, tipo, um negócio não dá certo, uma compra, a compra de um terreno, a compra de uma casa. Então quando começa algo a não dar certo, a pessoa ela começa a procurar um culpado. E o interessante, sabe o que é? Que quem não tem nada a ver com a história é o primeiro a levar. É Deus. Ah, Deus, o Senhor não me ouve. Ah, Deus, o Senhor não se importa comigo. O que está acontecendo, Deus? Que o Senhor não faz nada para mudar a minha vida? Então, assim, são pessoas que elas tentam, de alguma forma, encontrar o alívio. E quando as pessoas elas vêm para uma igreja, seja aqui ou seja em qualquer lugar, irmãos, existe um remanescente. Pessoas que, como nós, estão vivendo realmente o Evangelho. Nós não somos os únicos. Mas existe uma minoria, e acredite em mim, é minoria mesmo. Mas assim, existem muitas pessoas que elas se sentem tão fracassadas nos seus negócios, sabe, no seu relacionamento conjugal. Pessoas que estão vivendo a sua vida e elas começam a olhar assim e dizer assim, poxa, eu não sei, sabe, parece que as minhas orações não ultrapassam o teto. Será que Deus realmente está me ouvindo? E ela começa ali a se questionar e começa a vir a dúvida, começa a bater a dúvida. Por quê? Porque quando as pessoas elas vêm para a igreja, elas vêm em busca de uma mudança, de uma transformação. Elas vêm em busca de algo novo. Porque elas vêm com a esperança em Jesus. Elas já saem do mundo desacreditada de muitas coisas. Às vezes é um relacionamento que não deu certo. Às vezes é a vida financeira que é uma bagunça. Então a pessoa quando chega aqui, ela chega cheia de expectativas. E muitas vezes, quando a pessoa chega, ela vem muito cheia de argumentos, ela vem muito cheia de dúvidas, ela vem muitas vezes cheia de resistências. Sabe, essas resistências, muitas vezes elas se tornam um empecilho para que aconteça a libertação. Então, quando você não reconhece os teus defeitos, quando você não reconhece aquilo que você não está atrapalhando a liderança desse ministério, você está atrapalhando a tua própria vida de progredir, de prosperar e ser uma pessoa melhor. Quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando apenas de dinheiro, sabe? Eu estou falando de prosperidade em todas as áreas. Eu sempre costumo dizer, irmãos, o financeiro é uma consequência da obediência a Deus. Quando você é obediente a Deus, Deus ele vai agir em todas as áreas da nossa vida, ele vai consertando tudo. Mas para Deus, ele fazer o que ele precisa fazer, nós temos que ser pessoas mais posicionadas. Pessoas que têm ali uma iniciativa contra o seu próprio eu. Sabe qual é o nosso maior problema? Não é o diabo,
Nosso maior problema não é o reino das trevas. O nosso maior problema é nós mesmos. Sabe quando a gente recebe um direcionamento e não faz? Quando de repente você está ali e tem alguém gastando tempo orientando você e de repente você não segue esse direcionamento, você está trazendo problema para a tua própria vida. Sabe, irmãos, por quê? Porque quando você é obediente a Deus, tudo na tua vida vai dar certo. Você não precisa ficar perdendo sono e nem preocupado com nada, porque Deus, Ele cuida de tudo. Eu sou prova viva disso. Eu não estou falando aqui besteira. Eu estou falando de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei. Então, assim, seja uma pessoa mais inteligente. Seja uma pessoa que tenha a tua visão focada nas coisas do alto. Seja uma pessoa com a mentalidade forjada em Cristo, uma mentalidade unificada ao ponto de você não saber mais quais são os teus pensamentos e qual é o pensamento de Deus, de tão unificado, de tão junto e misturado que você está com Deus, porque a presença dele na tua vida, ela se tornou real ao ponto de mudar a tua maneira de pensar, de mudar tudo aquilo que é e que era na tua vida, tudo aquilo que você precisa ser em Deus. Amém? Então, assim, nessas horas é normal vir os questionamentos e muitas vezes a gente se perguntar onde é que está Deus. Eu digo, irmãos, sabe, Jó, ele é um exemplo disso. Você vê ali que no primeiro capítulo, e no segundo capítulo, Jó, ele vai tendo ali um posicionamento de maior confiança em Deus. Sabe, Deus, eu saí do ventre da minha mãe e eu voltarei para lá. Mas quando você vai saindo mais à frente, você vai ver que Jó, como qualquer homem, qualquer mulher, ele teve questionamentos. Ele teve algumas dúvidas. Então, chegou ao ponto de Jó achar que a morte era bem melhor do que aquela situação. Assim como muitas vezes você pode estar vivendo, ou já viveu situações parecidas, similares, ao ponto de você não encontrar saída, não olhar para os seus problemas e não ver como consertá-los. E aí você começar a querer fugir dessa realidade na qual você se encontra. E muitas vezes você prefere levantar ali pensamentos, alimentar pensamentos que vão trazer para ti derrotas e fracassos. Então, nós como servos do Deus Altíssimo, nós temos que alimentar os nossos pensamentos com pensamentos que são positivos e que vão nos impulsionar para uma vida melhor. Porque enquanto nós estamos pensando negativamente, nós vamos ser impulsionados para uma vida de fracassos e derrotas. Então, como servo de Deus, nós temos que nos levantar, sabe, mais decididos do que nunca. Cada dia, quando você se levanta, você tem que se levantar mais decidido a viver a vontade de Deus. Eu sempre digo nessa igreja, aprenda isso. Eu vou repetir para que você aprenda a viver. Aprenda a não viver o que você quer. Aprenda a deixar Deus governar a tua vida. Porque no dia que eu deixei Deus governar a minha vida, no dia que eu disse para Deus, Deus, eu estou sob a tua jurisdição. O reino das trevas não me domina mais. Minhas emoções, meus sentimentos, meus pensamentos estão tudo nas mãos do Senhor. E que o Senhor venha me governar, porque eu tentei do meu jeito fracassou. E aí eu cheguei ao ponto da minha vida de colocar tudo na mão de Deus. Então, a partir daquele momento que eu fui descobrindo aonde estava o problema, onde estava a raiz do problema, e eu comecei a buscar em Deus a cura para aquilo, eu comecei a quebrar maldições. Eu era o tipo de pessoa que quando as coisas não fluíam bem, eu começava a liberar maldição eu mesmo contra mim mesmo. Não precisava os outros falarem não, os outros falavam, mas eu ajudava a acabar comigo mais um pouco. Então eu era o tipo de pessoa que eu liberava palavras de maldição contra mim mesmo, acabando comigo, sabe? Eu não vou ser ninguém na vida, eu nunca vou terminar isso, eu nunca vou fazer isso, eu nunca, jamais isso aqui não foi pra mim, isso aqui é pra fulano, isso aqui é pra ciclano. Eu não presto pra nada, sabe? Seria melhor que Deus me matasse, porque quando eu vim a esse mundo, eu só vim pra sofrer. Eu não tenho aqui nenhum tipo de, eu costumo dizer assim, eu não tenho nenhum tipo de serventia nessa terra. Então o melhor seria, mata logo, Deus. O Senhor está me querendo para quê mesmo, hein? O Senhor vai querer que eu enfeite o mundo para quê? Eu sou imprestável, eu não sirvo para nada. Eu sou a pior das pessoas nessa terra. Qualquer um é melhor do que eu. Então, o Senhor está perdendo tempo comigo? Me faz um favor, mata logo. Porque eu estou servindo só para atrapalhar a minha vida e a vida dos outros. Então, quando eu liberava, eu ficava cada vez pior. E aí a misericórdia de Deus, ela foi sendo plantada. Deus, ele não levou em consideração muita coisa do que eu falei, irmão. Porque se ele tivesse
levado em consideração as coisas que eu falava, eu não estaria mais aqui. Assim como você, em momentos de dor, em momentos de sofrimento, muitas vezes você libera palavras de maldição sobre a tua vida. Ao falar negativamente contra você mesmo, você está dando combustível para o reino das trevas acabar com você. Você está dando alimento para que o diabo vá lá e te oprima, te entristeça, te deixe oprimida, com o coração angustiado. Uma pessoa sem sonhos, sem possibilidades de uma vida melhor. E realmente os demônios eles se instalam e ele começa a trazer esses resultados para a vida da pessoa. Por quê? Porque a pessoa, ela verbalizou. A pessoa, ela disse determinadas coisas para a sua vida. Então, ela está se destruindo. Sem pegar uma arma e apontar para a sua cabeça e apertar o gatilho. Ela mesma está se matando. Ela mesma está se contaminando. Ela mesma está dizendo para os demônios que eles podem fazer com elas o que querem. Entende por quê? Porque não teve uma iniciativa positiva. Porque não se decidiu, porque não fez nada por si mesmo. Sabe, tem pessoas que preferem se vitimizar. Tem pessoas que preferem se fazer de coitado do que ter uma iniciativa produtiva a favor de si mesmo. Tem pessoas que elas têm uma reação negativa em vez de reagir positivamente, determinando aquilo que ela decidiu ser para ela mesma. Prefere se entregar, prefere deixar o diabo fazer o que quer, prefere se comportar como se fosse uma marionete na mão do diabo. Quem aqui é marionete na mão do diabo? Quem aqui vai deixar o diabo fazer o que quer? Você deixa o diabo fazer o que ele quer quando você dá ouvidos para aquilo que ele fala. Você deixa ele fazer o que quer quando você dá ouvidos para essas mentiras, para essas lamúrias que ele fica aqui na mente, falando nos teus ouvidos, para que você acredite nessa mentira de que você não vai conseguir, para que você seja apenas uma pessoa frustrada, uma pessoa que não tem mais sonhos, uma pessoa que não tem nenhum tipo de possibilidade de ser feliz nessa terra. Aí você, assim como eu talvez, em algum momento, ou assim como Jó, você pode estar em algum momento pensando assim, mas desde o dia que eu nasci, pastor, tudo na minha vida dá errado. Então gaste mais um tempo orando e pedindo a Deus para que mostre onde é que está o problema. Gaste mais tempo pedindo para Deus para que Ele te mostre onde é que está a raiz. Senhor, eu quero saber. Eu preciso saber, porque o desejo do meu coração é ter vida plena. Sabe, é desfrutar da vida abundante que o Senhor falou, que todos nós, como os teus servos, iríamos ter. Então eu quero para mim essa vida abundante. Eu quero ser uma pessoa feliz. Então o que é que está te impedindo de ser feliz? Será que é a dúvida? Será que você tem questionado tanto a Deus porque as coisas não estão acontecendo do teu jeito? Que você está sendo um tipo de pessoa que está colocando em dúvida o caráter de Deus? Um ser imutável, um ser poderoso, inerrante. E aí você, como mera criatura, que hoje nasceu aí há uns anos atrás, e hoje daqui a uns anos vai morrer, vai ao pó, questionando um Deus que sempre existiu, um Deus que é poderoso, que criou o mundo, tudo que existe, o universo, em apenas 6 dias, e no 7º ainda foi descansar. E aí, sabe o que acontece? Nós, como seres humanos, nós temos uma mente limitada. Mas essa mente limitada, embora ela seja limitada, ela não nos impede de exercer a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Essa fé limitada que nós temos, essas possibilidades que nós temos de ir mais profundo com Deus, de dar acesso, sabe? Aquela chave que eu sempre digo, vira a chave do sobrenatural. Aprenda a viver a chave do sobrenatural, roda ela. Existe sentido na vida assim, quem dá é Deus. Nenhum homem pode preencher os espaços vazios da nossa alma. Mas quando nós exercemos a nossa fé, a nossa esperança em Deus, colocamos todas as nossas expectativas nele, nós viramos essa chave. E ela vai virando e vai ativando o sobrenatural a nosso favor. Sabe qual é o problema de muitas pessoas não viver o sobrenatural? É porque elas se limitam dentro daquilo que Deus já proporcionou. Exerça a fé, exerça a confiança, exerça a esperança. Não coloque em dúvida o caráter de Deus. Não coloque em dúvida aquilo que Ele é, aquilo que Ele representa na minha, na tua vida. Aleluia. Creia que Deus Ele é forte e poderoso o suficiente para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Deus sempre nos surpreende. Deus sempre faz mais daquilo que a gente pede. Deus sempre faz mais daquilo que a gente pensa. Preste atenção. Você vai estar lá pensando na coisa de Deus. Aí Deus vai lá e Ele abre uma porta que você não esperava. Como, Deus?
como é que aconteceu isso aqui? Como é que o Senhor fez isso aqui? É Deus fazendo. Sabe, então, essas impossibilidades que nós levantamos e que nós começamos a questionar é que nos resulta em uma limitação. Sabe, uma limitação que nos impede de viver as coisas que Deus tem para cada um de nós. Então, em vez de questionar Deus, em vez de murmurar, em vez de duvidar de quem Deus ele é, porque quando nós duvidamos, nós estamos colocando em dúvida o caráter dele. Sabe, nós estamos colocando Deus como se ele fosse um Deus bem fraquinho. Fraco é eu, fraco é você. Eu sou fraco, você é fraco. Mas em Deus nós nos tornamos fortes. Porque Deus poderoso, ele tem a capacidade de mudar a nossa história. Glória a Deus. Sabe, ele pode apagar tudo. Não importa o que você viveu lá no teu passado. Não importa os traumas que você carrega. Não importa o que você já passou. Eu quero dizer uma coisa, esse Deus, ele é poderoso para arrancar você desse cativeiro e te tornar uma pessoa mais feliz. Aleluia. Porque existem pessoas procurando a felicidade em pessoas, em coisas. Sabe? Mas estão carregando um vazio. E eu digo mais, enquanto estiver procurando em pessoas, enquanto estiver depositando tudo aquilo que tem no ser humano, vai continuar frustrado. Vai continuar se magoando. Vai continuar se angustiando. Vai continuar triste. Porque tem muita gente, irmão, que quer dar um de durão. Sabe? Tem muita gente que quer sorrir, mas por dentro chora. Tem muita gente que está com uma aparência apenas, mas por dentro está chorando. Por dentro está ferido. Por dentro está magoado com algo, com alguma situação. Aconteceram coisas no passado. Passou por situações, enfrentou desafios. Teve que passar por um caminho cheio de espinhos, caminhos espinhosos. E aí, criaram ali uma máscara de proteção para que ninguém encontrasse a sua fraqueza. Para que ninguém percebesse que ela é o que ele é. E tem muita gente vivendo assim. Aleluia. Sabe, vivendo apenas de aparência. Sorri, mas quando chega em casa chora. Sabe por quê? Porque está lá com um vazio imenso dentro de si mesmo. Sabe por quê? Porque esse vazio aí que você carrega, meu irmão, minha irmã, esse vazio que você tem aí, só é preenchido com a presença de Deus. Não adianta você estar cheio de recurso. Você não vai encontrar felicidade em dinheiro. Às vezes tem pessoas dizendo assim, eu quero que Deus me prospere, eu quero ter uma casa assim, eu quero ter carro, eu quero ter isso, porque depois que eu tiver isso aqui, eu vou ser outra pessoa que nada. Dinheiro não traz felicidade. É algo que é necessário para a gente viver nessa terra. Sabe, é conquistado por esforço, com a bênção do Senhor. Aleluia. Mas não traz felicidade. Porque se trouxer, impediria muitos ricaços aí de se matar. Não impediria? Então se traz felicidade porque tem tanta gente se matando, cheio de dinheiro. Porque tem gente morrendo aí cheio de dinheiro, nadando na grana. Sabe por quê? Porque dinheiro não traz felicidade. O único que é capaz de preencher todos os espaços vazios da nossa alma, de suprir todas as nossas carências, sabe? É o próprio Deus. Glória a Deus. É Deus. Aleluia. Nós precisamos ser mais inteligentes como pessoas em Deus. Se nós temos Deus na nossa vida, às vezes a gente gasta tempo preocupado com coisas insignificantes, podendo reagir mais, podendo confiar mais, podendo viver mais. E por conta dessas deficiências, nós somos neutralizados, igreja. E nós somos impossibilitados de viver a vontade do Senhor para a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Então nós temos que ser mais inteligentes e parar de colocar Deus como o único culpado das nossas frustrações. E começar a olhar para Ele como o único que pode mudar a nossa vida. Aleluia. E começar a reagir Glória a Deus. positivamente para que a nossa vida realmente mude. Aleluia. Porque enquanto a pessoa ela fica dando alimento para o diabo, está ótimo. É como pegar um carro e abastecer até o último. Você pode andar o tanto que for, tantos quilômetros, e ele vai estar lá, ó. E aí você vai lá, passa no posto e enche de novo. Vai continuar cheio sempre. Assim é o diabo, assim é o reino das trevas. Quando você alimenta, os demônios, eles se alojam, eles se instalam, e eles ficam ali, armazenados, para causar males a você e a sua família. E as características de uma pessoa em cativeiro é justamente a murmuração. Uma pessoa em cativeiro, ela costuma reclamar de tudo. Ela começa a ver defeito em tudo.
nada para ela tá bom, ela questiona, ela não está satisfeita com isso, ela não está satisfeita com aquilo. Poderia ser assim, por quê? Porque na mentalidade dessa pessoa tem que ser do jeito dela. É uma pessoa em cativeiro que não consegue se enxergar. E aí o que é que acontece? Ela vai ficando neutralizada pelo reino das trevas, impossibilitada de prosseguir, impossibilitada de prosseguir mais adiante. Por quê? Porque ela mesma se limitou na murmuração. Amém, igreja? Amém. E nós, como servos do Deus Altíssimo, nós temos que ser diferentes. E tem muita gente que quando não murmura, não fala, ela fica dentro de si mesma, fazendo, murmurando, questionando o trabalho de Deus. Porque tem gente, irmãos, que quer começar, porque as coisas não estão acontecendo do seu jeito, eles querem passar receitas para Deus. Sabe, assim quando você vai no médico e o médico faz aquela receita, passa ali o horário que você deve tomar a medicação. Tem pessoa que age assim com Deus. Deus é o seguinte, por que o senhor não faz assim? Por que o senhor não faz assado? O senhor não acha que ficaria melhor? Sabe, quer ensinar Deus a fazer aquilo que ele é o impossível é com ele. Sabe, tem pessoas que estão estacionadas por querer viver de qualquer jeito. Tem pessoas que nosso intuito como ser humano, como pessoas que querem uma vida melhor, a gente não quer viver uma vida miserável. A gente é o desejo do nosso coração ter uma vida melhor, dar o melhor para os nossos filhos, comprar boas roupas, dar um calçado. Isso é bom, não é ruim, sabe? Mas muitas vezes, quando as coisas não acontecem do nosso jeito, é um terreno perigoso, irmãos. As coisas não acontecer do nosso jeito, do jeito que a gente espera, muitas vezes levantam questionamentos. Por quê? Porque muitas vezes a gente está preso em determinada área. Deus gera situações, irmãos, eu digo por experiência própria. Biblicamente está aqui, ó, Jó. Deus ele encurrala, ele gera situações na nossa vida, ao nosso redor. E ele pega aquilo ali para trazer cura para nós. Porque muitas vezes a gente é tão aprisionado e a gente não admite que ainda está em cativeiro. A gente não admite que está preso. E por conta dessa situação de não admitir, o processo ele se torna lento e difícil. E é necessário a gente olhar e se enxergar. Amém? Amém. Então, como igreja, nós temos que fazer isso. Ninguém busca Jesus porque quer sofrer. Todos nós buscamos Jesus porque nós encontramos esperança nele. Aleluia. Eu tenho certeza que quando você buscou a Deus, quando você pensou nele, talvez como último recurso. É a nossa realidade. Comigo foi assim, com você não sei. Mas deve ter sido. Porque muitas vezes a gente primeiro quer resolver as coisas, a gente quer fazer do nosso jeito, para depois buscar a Deus. Geralmente quando a gente busca a Deus, é por conta de algo que não aconteceu do jeito que a gente esperava. Amém? Então Deus ele se torna o último recurso. Então assim, sabe qual é o maior problema das pessoas? É fazer de Deus o seu último recurso. Porque aqueles que fizeram de Deus a sua prioridade, tiveram as suas vidas mudadas e transformadas. Glória a Deus. Não só a sua vida, mas a vida da sua família. Aleluia. Então você hoje, nessa noite, você veio aqui. E eu pergunto para você, você veio com qual objetivo? Você veio como uma pessoa decidida a ter uma vida melhor? Porque o inimigo das nossas almas, ele está trabalhando para oprimir, ele está todos os dias trabalhando para trazer tristezas, para trazer dor, sofrimento, porque o inimigo ele se alimenta de sofrimento e de dor. E aí eu pergunto para você, você está aqui com qual objetivo? Você veio para esse ministério, você veio com qual objetivo? De mudar de vida? De ser uma pessoa melhor? De querer ser feliz? Então, a felicidade hoje está diante de você. E o próprio Deus é aquele que está mostrando para você a saída. Porque você, por várias vezes, já esteve num beco sem saída. E Deus está mostrando como é que as coisas devem acontecer na tua vida. Está orientando você como sair dessa prisão na qual você se enfiou. Ou talvez não foi nem você, foi alguém que te colocou lá. Uma situação te colocou nesse cativeiro. Você quer sair, mas não sabe como sair. Mas você está tendo a instrução de Deus para que você saia de todo o cativeiro e tenha uma vida melhor. Não se conforme com aquilo que o diabo está fazendo na tua vida. Não se conforme com a bagunça, com a desordem que ele está trazendo para a tua vida.
Chega de pose. Sabe, às vezes eu brinco com as meninas aqui, eu sou durona, eu sou difícil. Mas eu não sou não. Eu sou quebrantada. Eu sou uma pessoa sensível à presença. Seja uma pessoa sensível à presença de Deus. Uma pessoa aberta a viver aquilo que Deus tem. Sabe, chega de passear pelo mundo. Já foi, já deu. Acabou já. O mundo já foi cruel o suficiente. O mundo já marcou já o suficiente. O mundo já causou danos o suficiente. Chega aquele ponto na vida que a gente precisa despertar e olhar assim, o que é que foi que eu ganhei lá fora? Eu não ganhei nada. Sabe? O mundo apenas foi cruel demais para mim. Se coloque de pé. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Comece a conversar com Deus. Fecha teus olhos. Medita nesse louvor. Só escuta agora, depois você vai orar. Eu te amo. Só ouve. Coloca a tua mão no teu coração. Pai, na minha dor, eu te amo. Pai, acima de tudo eu te amo. Pai, eu te amo. Se eu posso ter certeza de algo é que você está cuidando da minha ferida e transformando tudo aquilo que doía em possibilidades para salvar vidas. Eu sei que você está tocando na minha dor e no momento de sofrer eu não entendo. E quando grito eu pareço recusar, mas eu aceito. O processo que vai me curar, a ferida eu deixo tu fechar. Jesus na dor, eu vejo teu trabalhar. E amanhã quando eu acordar, eu sei de quem vou me lembrar. Do amor por mim, Senhor, eu te amo. Talvez você não entenda porque dói tanto. Porque a caminhada é tão difícil, é tão árduo. Mas existe um processo. Se eu posso ter Você tem que certeza passar por de algo é que você está cuidando da minha ferida e transformando tudo aquilo que doía em possibilidades para salvar vidas. Eu sei que você está tocando na minha dor e no momento de sofrer eu não entendo. E quando grito eu pareço recusar, mas eu aceito. O processo que vai me curar, a ferida eu deixo tu fechar. Jesus na dor, eu vejo teu trabalhar. Amanhã
Mostrar onde está o cativeiro dentro de você. O que precisa ser mudado. O que precisa ser transformado. O que precisa ser tirado. Peça para o Senhor trazer à memória tudo aquilo que hoje está trazendo prejuízos para a tua vida. Peça para Deus nesse momento: Senhor, eu quero ser curado. Eu sei que tem um processo. Eu sei que tem um momento da dor. Mas eu preciso de cura. Eu preciso ser tratado. Quero e eu preciso muito ser curado. Tem coisas que eu não entendo, Deus. Mas eu decidi confiar em Ti. Eu decido confiar no Senhor. E eu decido, Deus, mesmo sem entender, entregar tudo nas Tuas mãos. Fale com Deus nesse momento. Estou aqui na tua Aleluia. casa. Preciso ouvir tua voz. Aos teus pés me lanço agora. Eu sei que tu podes curar. Quero convidar você que está triste, angustiado, que sente que ainda não superou algumas áreas da tua vida, a vida sentimental, familiar. Vem à frente. Você sente que você é travado, você sente que você é parado em alguns momentos da sua vida, que você quer viver uma vida melhor, que você crê em Deus. Diz o Senhor, eu quero a minha vida mudada. Eu quero ser transformado. Quero convidar os valentes do Senhor. Todos os valentes. Venha. Não saia daqui oprimido, não saia daqui perturbado. Saia daqui diferente. Glória a Deus. Saia daqui diferente. Venha. Você olha e diz: eu estou certa. Eu coloquei em dúvida o caráter de Deus, eu questionei algumas vezes que ele estava trabalhando. Então decidi que eu não vou mais chorar. Muda minha vida, muda minha sorte. Aleluia! Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro, Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Deus, eu quero te pedir agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, não é mais o Senhor. Começa, Senhor, quebrando resistências. Em nome do Senhor Jesus, começa quebrando as resistências. Em nome do Senhor Jesus, aonde tiver, Senhor Deus, uma prisão, aonde tiver um lugar de sofrimento dentro desse coração, dentro dessa alma, vai trazendo cura, vai curando, vai libertando. Em nome do Senhor Jesus, Senhor Deus, vai mexendo, Pai, vai mexendo. Aonde o Senhor tem que mexer, no nome do Senhor Jesus, vai mexendo, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor tem que mexer. Vai trazendo cura, vai tocando agora, Deus, dando a sorte. Em nome do Senhor Jesus, vai dando a sorte, Deus. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, vai tocando agora, Pai. Começar o Senhor, o Senhor da média, para trazer cura. Em nome do Senhor Jesus, cada um, Senhor, nesse lugar. Vem, Senhor, porque quer ser diferente. Vem, Senhor, porque quer ser transformado. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, vai curando agora, Deus. Vai trazendo cura pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Eu te peço agora, Pai, que onde tiver um espírito imundo trazendo opressão, aonde tiver um espírito imundo entristecendo, em nome de Jesus. Vai quebrando agora, em nome de Jesus. Toda aliança
Passa no reino das trevas. Em nome do Senhor Jesus. Vai em nome do Senhor Jesus. Senhor, que a palavra mesmo sem entender o processo, Senhor, mesmo causando dor, que ela entenda o processo do Senhor. Que o Senhor está trabalhando Na minha que tem passado no tempo. Em nome de Jesus Cristo, mas como muitas vezes ela acha Deus maravilhoso que as orações não têm sido ouvidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai trazer agora, Pai, a cura para essa alma. acima de tudo eu te amo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, o Senhor vem arrancar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, consolando a sua agora, Deus, em nome do Senhor, a paz que excede todo entendimento. Se eu posso ter certeza de algo, que você está cuidando das minhas feridas, transformando tudo aquilo que doeu em possibilidades para salvação. Eu sei que você está tocando na minha dor, um momento de desespero eu não entendo, e quando grito eu pareço recusar, mas eu aceito. O processo que vai me curar, a ferida eu deixo tudo fechar. Jesus na dor, eu vejo teu trabalhar. E amanhã, quando eu acordar, eu sei de quem vão me lembrar. Do amor por mim, Senhor, eu te amo. Em nome do Senhor Jesus, vai lá. Se eu posso ter certeza de algo que você está cuidando da minha ferida e transformando tudo aquilo que doía em possibilidades para salvar vidas. Eu sei que você está tocando na minha dor e no momento de sofrer eu não entendo, que quando grito eu pareço recusar, mas eu aceito. O processo que vai me curar, a ferida eu deixo tudo fechar. Jesus na dor, eu vejo teu trabalhar. Amanhã, quando eu for cessar, eu sei de quem vão me lembrar. Do amor por mim, Senhor. O processo que vai me curar, a ferida eu deixo tudo fechar. Jesus na dor, eu vejo teu trabalhar. E amanhã, quando eu acordar, eu sei de quem vão me lembrar. Do amor por mim, Senhor. Eu te amo. Te amo. Em nome
teus pés, me lanço agora. Eu sei que não podes curar. Trago a cicatriz de alguém que tanto mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é meu dia. Eu decidi que eu não vou mais chorar. Muda minha vida, muda minha sorte. Cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é meu dia, então decidi que eu não vou mais chorar.